Vamos lá, terceira e última parte da matéria, tá? 30 anos apoiando estrangeiros angustiados no Japão. Combate à discriminação. Olha aí, vamos lá. Antes de começar o vídeo, né, como eu já falei em outros, também ressalto nesse, tá? Eu faço questão de trazer a matéria sobre o Ipeitori, porque a luta dele é muito bacana. Tá? Para nós que já viemos para o Japão desde a época de 90, passamos por muita coisa, passamos por muita discriminação. Né? Tanto que naquela época não existia internet, não existia produto brasileiro, nem nada. Então passamos por muita coisa. Né? E a luta dele, né, do Ipeitori, para ajudar os estrangeiros aqui no Japão, ajudou a melhorar muito, tá? Em relação às leis, aos direitos do trabalhador aqui no Japão. Então vale-se a pena, por mais que ninguém assista, mas vai ficar aqui registrado a homenagem, né, ao Ipeitori. Tá? Qual a origem da paixão de Ipeitori, de 67 anos, diretor representante da organização sem fins lucrativos, Rede Solidária com Imigrantes do Japão, por apoiar trabalhadores estrangeiros? Um dos motivos é que ele conhece a questão da discriminação. Tori cresceu em Toyonaka, na província de Osaka, e um dia, quando ele casualmente olhou para um registro de sua família, que ele teve que apresentar quando entrou no ensino médio, não havia nenhuma entrada com o nome de seu pai. Ele há muito se perguntava por que o sobrenome do pai era diferente do seu, embora houvesse 4 pessoas na família, incluindo mãe e irmão mais novo. Na verdade, seu pai não era casado com sua mãe no registro de família, e ele não havia reconhecido Tori como seu próprio filho. Depois de terminar o ensino médio, Tori fez um exame de emprego para uma grande empresa. Na entrevista final, foi perguntado a ele: "Você tem um pai, não é?" Ele escreveu o nome do pai em seu currículo, mas na seção paterna de seu registro familiar estava em branco. O entrevistador olhou para Tori com uma expressão perplexa e Tori sabia que não conseguiria um emprego. Tori tentou disfarçar sua sensação de desconforto rindo. No final, ele não foi contratado. Tori passou a estudar na escola noturna da Universidade de Kobe. Ele estava envolvido nas atividades de associação de moradores e soube da discriminação sofrida por pessoas da área de Burakumin, ou ex-comunidades marginalizadas, o que o deixou irritado, como no incidente da entrevista de emprego. Quando foi interrogado pela polícia por envolvimento com a associação de moradores, o policial falou sobre sua família e zombou dele, dizendo: "É por isso que você tem uma personalidade ruim." Complicado. Então você vê a discriminação que ele passou também. Esse japonês, né? O pai de Tori existia. Embora o registro da família estivesse em branco, o certificado de residência de seu pai estava disponível, mas o registro familiar não existe em seu domicílio legal. Tori também ouviu que o sobrenome original de seu pai era comum entre as pessoas da Península Coreana. No entanto, até o falecimento de seu pai, quando Tori tinha 40 anos, seu pai nunca falou sobre sua educação, exceto para dizer que ele não teve nenhum parente quando criança. Com quase 20 anos, quando trabalhava em uma fábrica em Tóquio, depois de abandonar a universidade, Tori foi assombrado pela pergunta: "Quem sou eu?" No movimento sindical, o apoio ao movimento de democratização da Coreia do Sul também se tornou um tema, mas Tori pensou: "Sou japonês? Em que posição devo me envolver?" Suas preocupações apenas se aprofundaram. Então você vê que a origem paterna dele era coreana, né? Incapaz de conter seus sentimentos, Tori visitou uma cidade de Kitakyushu, na província de Fukuoka, onde seu pai lhe disse que ele havia passado sua infância. Tori passou vários dias andando pela área com o mapa que seu pai havia desenhado, mas não encontrou ninguém que conhecesse seu pai. Então ele pensou: "O que estou fazendo? Não me importo com minhas raízes." Seu sentimento turvo desapareceu e sua jornada de autodescoberta terminou.
Tori ainda não sabe por que o registro da família de seu pai está faltando, ou se seu pai é ou não da Península Coreana. Tudo que posso dizer é que uma questão do governo na época era muito descuidada, e agora eles falam sobre as nacionalidades dos trabalhadores. Quero dizer a eles que não deveriam ser tão arrogantes, diz Tori. Então você vê que o bicho pegou, né? Levou até para a questão pessoal. Embora nunca tenha esquecido sua raiva pela discriminação, ele evitou revelar as circunstâncias que cercaram o registro da família de seu pai para outras pessoas. Tori não queria que as pessoas entendessem mal e pensassem que não podem se envolver em ajudar estrangeiros, a menos que tenham circunstâncias especiais. Esta é a origem que Tori guardou em seu coração por 40 anos. No entanto, um evento o levou a falar sobre isso. Em outubro do ano passado, o SMJ realizou um evento de diálogo online. O convidado, fotojornalista Natsuki Yasuda, 34 anos, disse: "Quando eu era estudante do ensino médio e consegui uma cópia do registro da minha família para solicitar um passaporte, descobri que meu falecido pai era sul-coreano, que vivia no Japão, e que ele não tinha reconhecido meu irmão mais velho como seu filho." Tori descobriu que os pensamentos de Yasuda sobre nacionalidade estavam atrás de sua decisão de fazer as questões relacionadas aos estados de refugiados e discurso de ódio um de seus temas de reportagem. Ouvindo sua história, Tori se lembrou dos dias que lutava com a questão sobre sua identidade. Ao mesmo tempo, ele estava feliz em saber que não era o único que lutava com a questão do registro familiar e que esses jovens estavam trabalhando para lutar contra a discriminação. Eu esperava que alguém que ouviu minha história se interessasse e fizesse desta uma oportunidade para começar a se envolver com o ativismo, disse ele no evento, revelando pela primeira vez em público que o nome de seu pai não constava no registro familiar. Não tenho a mesma idade da senhora Yasuda, mas me pergunto por que nossa sociedade continua a criar sofrimentos de conflitos. Como podemos avançar como sociedade? Ele perguntou aos ouvintes enquanto resumia seus pensamentos sobre suas atividades. A pandemia de coronavírus continua a lançar uma sombra negra sobre a vida dos trabalhadores estrangeiros. A família de Mirakuro, 17 anos, uma estudante do ensino médio no Japão com pais ganeses, foi autorizada a morar em parte do prédio de uma igreja cristã, e estava sobrevivendo de doações de apoiadores. Isso porque, como os pais de Mirakuro, eu tenho essa matéria gravada aqui no canal, tá? Eles são ganeses, tá? Eles estão ilegais no Japão e, estando ilegal, não é permitido trabalhar. Tá? Então, sem trabalho, o que você faz aqui no Japão? Né? Ou você vai virar um sem-teto, ficar na rua, ou você vai ter que viver de doações, da ajuda, né, de pessoas. Então, é mais ou menos por aí que está falando. Tá? No entanto, as finanças da igreja ficaram apertadas devido à pandemia e eles não têm fundos suficientes. A família sobrevive com doações de alimentos de apoiadores. Complicado, né? No outono passado, o SMJ arrecadou cerca de 49 milhões de ienes, o que daria 449.500 dólares, em doações para apoiar os estrangeiros necessitados. Desses fundos, a família de Mirakuro recebeu 90 mil ienes, cerca de 825 dólares. Mirakuro compartilhou seus sentimentos de ser salva. Há pessoas no Japão que estão dispostas a nos ajudar. E Tori é como outro pai para mim. Olha que bacana. Tori disse: "Se não pudermos salvar esta criança, nossa sociedade é inútil." O Japão está tratando os estrangeiros como uma forma de trabalho conveniente. É uma coisa que eu sempre ressaltei em vídeos falando sobre estrangeiros, estagiários técnicos aqui no Japão. Ele tem trabalhado muito para corrigir essas práticas e apoiou mais de 5 mil estrangeiros, mas o Japão ainda está longe de ser uma sociedade ideal. Ainda assim, há um futuro para a coexistência multicultural. Em resposta ao apelo de Mirakuro, um membro do Partido Liberal Democrata, é o partido do poder agora, o partido do Suga, tá?
disse: gostaria de me desculpar, até agora o partido não abordou as questões de imigração e causamos muitos problemas. Tory disse: a pandemia de coronavírus revelou a discriminação, mas também deixou claro que este país não pode funcionar sem estrangeiros. Devemos usar isso como um trampolim para buscar uma sociedade ideal. Então finalizamos aqui a parte 3, então já dá para vocês terem ideia, né, que ele já conhece a discriminação desde cedo, por isso que se engajou nesse ponto, por isso que eu sempre peço para as pessoas, não apontem os dedos, né, dessa forma, porque você sabe que tem mais 3 virados para você, né? A gente não sabe o caminhar das pessoas, nós não andamos com os sapatos das pessoas, né? Então você vê que eu fico até sem palavra, né? Eu fico sem palavra porque nesse ponto, né, você vê que a maioria das pessoas que julgam, elas têm preconceitos. A própria palavra já fala, pré é antes, que vem antes do conceito. Então ela não tem um conceito, ela tem um pré-julgamento, uma pré-ideia do que é. Então, por isso que ela julga, por isso que existe a palavra preconceito. A partir da hora que a pessoa já tem um conceito, é diferente. Por que eu falo disso? Porque no caso do Ipeitori, ele já tem um conceito formado, porque ele viveu a situação ali. Ele sabe como é que é a coisa na chincha ali. Então você vê que para ele essa parte discriminatória pouco importa, porque ele já viveu na pele, ele sabe o quanto é ruim, ele sabe que se apontar o dedo pro próximo, tem mais 3 para ele, e é coisa que o que você não quer para você, você não faz para o próximo. Eu vou, só para finalizar o vídeo, só vou citar aquela máxima, né, da religião cristã: amar a Deus sobre todas as coisas, e aquela que Jesus pregou: amar ao próximo da forma que você gostaria de ser amado, né? Fazer para o próximo o que você gostaria que fizessem para você, né? Então você vê que se você não dá nada, como é que você quer receber alguma coisa? As pessoas só dão o que tem. Então se a pessoa só sabe julgar, ela só tem julgamento dentro dela, ela não tem amor. As pessoas que dão amor é aquelas que têm amor dentro delas. Pense nisso, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.